Começa agora o 10º episódio do Fonseca Cast, um espaço destinado para pessoas que criam, erram, acertam, se desenvolvem e desenvolvem outras pessoas através de suas palavras e suas ações. Esse é o primeiro episódio de 2026 e eu trouxe aqui Dudu Lagata, que é um cara que ama teatro, inclusive tem um grupo que se chama Insólitos. O que é esse grupo de teatro Insólitos, Dudu? Cara, é isso mesmo. Sempre quis ser ator, tá ligado? Desde de criança. E com 13 anos aqui eu participei do grupo do Lúcio. Não sei se você já teve a oportunidade de trocar uma ideia com ele. Não. Lúcio Marques, cara, ele é uma referência aqui em Pouso Alegre, tá ligado? Fiquei com ele ali por uns 2 anos e tal. Depois fui pra São Paulo. Fui pra São Paulo realmente estudar. O que esse Lúcio fazia? Cara, ele tem um grupo até hoje. Tem grupo, acho que desde a década de 90 aqui, que é o Teatro Experimental. E ele atua muito, tipo, em questão de pegar um espetáculo, faz espetáculo, ele fazia uma série de festivais aqui na cidade. Só que o lance da educação dele era muito louco, porque o lance da educação dele era muito parecido com o teatro tradicional, lá de trás. Então a gente chegava no grupo, a gente primeiro aprendia o backstage ali, e conforme ia indo nos ensaios, a gente ia aprendendo por cima, não tinha nenhuma educação formal, sabe? E, putz, eu fiquei na necessidade de querer ter uma formação um pouco mais formal, de como tudo funciona, entender um pouco das técnicas. Quantos anos você tinha? Tinha 15 para 16. Então, eu saí do ensino médio e já fui direto lá para São Paulo. Fiz uma escola muito legal lá, chamava Instituto Stanislavski. Hoje eles mudaram de nome, eu sou inclusive um dos professores hoje deles, que chama Conservatório Internacional das Artes. E, fiquei uma temporada lá, fiquei até 2020. 2020 fui começar a fazer cinema. E, pandemia, né, velho? Deu pandemia, lockdown total. Voltei pro Pouso Alegre. Todo mundo achou que ia ficar 1-2 semanas, acabamos ficando 2 anos e pouco. E daí, tipo, em 2 anos eu comecei a sentir muita falta do que eu tinha lá, né? Que era acessar essa cultura, era estar atuando. Putz, eu gravava um filme todo mês. A gente tava fazendo... Sério? Sim, você gravava cara. Filme lá? Lá, por tipo ser curta-metragem? É curta, websérie, a gente fazia muita coisa, porque era uma escola de cinema e teatro junto. Então, eles fizeram um ecossistema, cara. O que mais se aprende numa escola de cinema e teatro? De teatro ali, na parte de artes cênicas, a gente vai aprender a questão de performance. Como entregar uma boa performance. Também tinha um pouco da direção de atores, mas é como estar em cena. No cinema, a gente já vai pegar toda a parte de produção de filme mesmo. Vai pegar roteiro, vai pegar produção, orçamento, fazer um pitching, fazer edição, equipamento, toda essa parte. E lá eles tinham esse ecossistema, que trabalhava tanto os atores quanto o pessoal que estava fazendo cinema. Então era um networking muito legal que rolava, sabe? Então, o cara vai fazer um filme ali, ele precisa de atores assim, assim, assado. Então, eles pegavam todos os equipamentos, alugavam um lugar legal e tinha todos os atores na escola. E pra gente era ótimo, né? Porque a gente tinha a oportunidade de estar gravando sempre. Fora que era um curso bem rígido, um esquema meio conservatório, sabe? Então, tinha que estudar pra valer, a gente tinha cena pra caramba pra entregar, uma avaliação bem pesada mesmo. E quando voltei pra Pouso Alegre, eu fiquei 1 ano e meio parado. Isso tava me dando coceira, sabe? Tipo, putz, preciso fazer alguma coisa, quero sair da ociosidade. Eu falei, e se eu montar um grupo de teatro? Fiquei martelando isso. Um belo dia chegou o Guilherme, não sei se você conheceu o Gui, no Gui Viaro. Ele foi lá no podcast que eu tinha com o Neném e conheci a figura. Ele fazia teatro ali numa escola em Santa Rita. Ele tava meio desgostoso de fazer porque tinha que ficar viajando, tava meio moroso esse processo. Eu falei, cara, eu assumo aqui, eu dou as aulas, tudo que eu sei, só pra gente fazer alguma coisa, criar um movimento e, quem tiver vontade de aprender, vem, faz as aulas e depois a gente começa a produzir algumas coisas. Ele achou sensacional, tal, só que, era 2 pessoas com um sonho. Depois apareceu mais 2 amigos dele que também estavam na escola e fundamos ali um grupinho, tipo um clubinho ali que ia tentar organizar um movimento aqui em Pouso Alegre. E, cara, deu certo.
Eu brinco que a gente não esperava nada, foi 100% na maciota ali que a gente estava fazendo. E na primeira turma a gente teve 40 pessoas. Falei, caraca, muito bom. Primeira turma de aula? De aula. Deu 40 pessoas ali, primeiro dia, a gente conseguiu reunir. Pô, só boca a boca, conversando com a galera. E, pô, Pouso Alegre é muito carente, né? Em questão cultural, assim, a gente não tem. Então eu falei, cara, tipo, se a gente se propor fazer uma coisa, com certeza alguém vai aparecer. Porque não tem nada, então você ganha Na não concorrência. Na não concorrência, exatamente. Então apareceu um pessoal, fui lá, dei 6 meses de curso para eles. Aí, pô, sempre assim, veio um monte de gente, o projeto era 100% gratuito, então tem uma galera que não se compromete, vai embora, tal. Mas ficou um núcleo duro ali, ficou umas 15 pessoas que ficou comigo praticamente 2 anos ali na produção, estudando, fazendo os módulos mais avançados, tal. Depois a gente abriu uma segunda turma, depois abriu uma terceira que foi a sua. Que também no primeiro dia de aula deu muita gente. Não, galera. Deu também umas 45 pessoas, deu gente pra caceta. E depois diminuiu, né? A galera vai saindo, vai fazendo e tal. Mas fiquei 2 anos e meio praticamente nesse processo. Até que a gente resolveu se organizar para produzir alguma coisa. Então a gente fez uma série, fez um espetáculo que eram fragmentos de peças curtas. Então tinha umas 4 ou 5 cenas de vários gêneros diferentes. Então tinha drama, tinha uma que era um monólogo pior, tinha comédia, tinha tudo. A gente apresentou lá na Univaz, apresentamos também na biblioteca onde a gente estudava lá. E depois, ano passado, foi muito bacana, porque uma das integrantes, a Rebeca, ela conseguiu entrar num edital aí para produzir um curta, e daí o grupo inteiro se moveu para produzir esse curta, sabe? Então, finalizar foi tipo um dever cumprido, não sei se já sentiu isso, tipo, caraca, mano, se a gente não tivesse tido aquela ideia que aquele tempo atrás, essas pessoas nunca teriam se reunido, nunca teriam se conhecido, e saiu amizade de lá, saiu uma série de projetos. Esses projetos não teriam encontrado, e querendo ou não, a gente é responsável por uma formação mínima de algumas pessoas aqui na cidade que hoje estão trabalhando com isso. Ah, é? Isso eu achei muito louco. Você não encara isso como um negócio, não? Cara, eu encaro como um negócio. Pode ser um negócio muito lucrativo, mas eu tenho planos diferentes pra vida. Não é seu sonho. Eu acho que... Quais são os planos diferentes que você tem pra vida? Tá dentro da carreira de ator ainda que você sonhava desde 13 anos? 100%. O que rola? Depois que eu voltei pra Pouso Alegre, e eu cancelei praticamente a faculdade de cinema que eu tava fazendo lá em São Paulo, eu meio que botei na minha cabeça. Falei, cara, trabalhar com isso aqui no Brasil é muito complicado. Porque orçamento baixíssimo, é muito desvalorizado, é um sistema muito amador ainda de produção. E, pô, mundo afora a gente tem remuneração muito mais legal, a gente tem equipamentos de primeira com muito mais acesso e uma qualidade de ensino também muito superior, né? Aqui eu acho que ainda é muito underground, muita coisa. Então eu botei na minha cabeça, falei, tá, vou me organizar para estudar fora, para ter uma formação lá fora. E aí, pô, não é barato isso, né? É um negócio trabalhoso. Então eu fiquei praticamente 4 anos aí trabalhando para juntar grana para ir embora. Então, tipo, eu sempre tive na minha cabeça que, pô, se eu montasse uma escola aqui, montasse alguma coisa, tem sim muito futuro. Faz um marketing legal, não tem concorrência nenhuma, tem muita gente interessada. Muita gente manda mensagem hoje querendo fazer aula. Eu sempre fiz na boa, assim, dou aula tranquilamente pra galera. Mas pra eu me comprometer de montar um negócio mesmo, eu falei, putz, eu vou ter que desistir dessa parte. Porque eu vou ter que estar vinculado, pelo menos nos primeiros anos, assim. Então, talvez no futuro pode ser que, pô, eu vou lá, aprendo tudo que eu quero, produzo o que eu quero e depois volte com uma bagagem melhor, uma série de formações a mais e tem esse cacife para conseguir organizar um negócio mais organizado, sabe? Mas você já visualizou para onde vai? Quando vai? Como que vai ser essa jornada? Então, quando a gente fala em cinema, atuação, a primeira coisa que vem na mente é Estados Unidos, né? A gente já pensa em Los Angeles e tal. Só que, cara,
vamos ser realistas. Se é difícil você conseguir uma ascensão aqui no Brasil, que o negócio é completamente underground, imagina em Los Angeles, que o mundo inteiro tá querendo ir pra lá, e lá tá as melhores pessoas de todas as respectivas O que áreas. você quer dizer com underground? Aqui, vamos dizer, é menos profissional a parada. Tá. É mais contato, é uma produção que não é tão profissa assim, vamos dizer. Temos excelentes profissionais, tem gente muito foda fazendo, mas, pô, você pega um orçamento, por exemplo, de um filme, que no Brasil a gente fez se não me engano, Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar ano passado, foi feito com 6 milhões de reais. Isso pro cinema é pouco. Isso pro cinema é muito pouco. É. Lá fora é considerado um orçamento baixo até 20 milhões de dólares. 100 milhões de reais. Então, a partir de 20 a, se não me engano, 80 milhões de dólares é considerado um orçamento médio. Qual o nome do filme que ganhou o Oscar com orçamento de 6 milhões? Foi o Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui. Ano passado. Se não me engano, foi 6. Foi bem pouquinho. Foi entre 6 e 8 milhões de reais. Apesar do cara que foi o diretor, foi o Walter Salles, que é o dono do Banco Itaú, né? Então, mas mesmo assim, o Brasil é muito foda porque consegue se produzir coisa muito boa com muito poucas condições, sabe? O dono do Banco Itaú foi o diretor do filme? Foi o diretor, Walter Salles. Ah, é? Então eu sou totalmente por fora da pegada de cinema. Sim, cara. Só Ele é de Poços de Caldas, cara. Ele é de Poços de Caldas? Não sei se ele nasceu em Poços, mas o pai dele era de Poços. E ele tem essa pegada no cinema. Cara, ele já produziu muita coisa legal. Que massa. Fez também Diário de Motocicleta, já produziu muito filme, cara. E é um baita diretor, assim. Pessoal lá fora vê ele como um dos grandes diretores aqui da América Latina, sabe? Interessante. É muito, muito massa. Hoje o Brasil tá de novo no Oscar concorrendo com o filme do Wagner Moura, não sei se chegou a ver. Não. Fala aí que eu vou assistir. Chama Agente Secreto também. Pô, não foi indicado ainda, mas eles foram indicados, ganharam agora o Critics' Choice Awards de melhor filme internacional também, que é um prêmio da crítica norte-americana. Caramba. Então, pô, o Brasil tá despontando. A galera já tá olhando pro Brasil como um celeirinho de boas produções, sabe? Mas ainda não chegou a grande massa, não chegou ainda a grana de verdade para produzir aqui. Então, sei lá, ainda tá meio underground, ainda sai coisa muito do bueiro ali, muita gente boa se reúne e produz um negócio sensacional, mas é muito nosso ainda, Agora sabe? retoma teu raciocínio de ir embora, por que não dos Estados Unidos, e fala pra onde você vai. E quando? Tem data? Tem data. Então, pensei em Estados Unidos primeiro, mas, cara, Estados Unidos, o mercado é muito mais desenvolvido, tá muito mais segmentado ali, o mundo inteiro tá querendo ir pra lá, então a concorrência é muito mais alta. E tem uma barreira que é a barreira burocrática. Hoje, ir para os Estados Unidos é muito complicado. Então, um curso lá, você vai pagar uma faixa de $50 mil o ano. Sério? De curso de 2, 3 anos, tá ligado? Só pro curso, fora o custo de vida que tá em torno de $2 mil o mês. Então, tipo, é um valor muito estratosférico. Pra minha realidade, pelo menos. E fora que você não pode trabalhar com uma série de coisas, você não pode fazer quase nada, porque tipo, parte de imigrante lá tá complicado, né? Então, olhei pra Europa, falei, beleza, Europa. Onde que eu posso trabalhar na Europa que tem um acesso mais global? Falei, pô, Inglaterra, muita produção hoje roda na Inglaterra e no Canadá. Falei, bom, são duas boas opções. Olhei Canadá, também tá um pouco mais complicado para emigrar, mas era tranquilo, daria para eu ir com uma certa facilidade. Inglaterra também, saíram da União Europeia, então tá bem fechado ali, e também requer um baita rolo ali para conseguir entrar agora na Inglaterra. E cara, eu por sorte, assim, minha avó, ela em 2007 entrou na fila para tirar a cidadania italiana, e ficou 16 anos quase pra conseguir tirar. E saiu minha cidadania tem uns 2 anos. Então eu falei, caraca, mano, eu tenho a cidadania aqui. Onde que eu consigo atuar dentro da Europa, que não tem burocracia nenhuma, é só chegar, trabalhar, fazer o que precisar,
E ainda continua tendo uma produção que não é muito local. Porque, pô, você olha pra França é onde nasceu o cinema. Mas a produção é totalmente local, cara. O francês faz filme, faz cinema, faz pra franceses. Não exporta tanto. Você vai pra Espanha. Espanha agora com a Netflix tá produzindo bastante coisa, mas também é um mercado muito mais fechadinho. Aí eu olhei um paizinho ali, que é uma ilha, encostado na Inglaterra, que chama Irlanda. Eu falei, cara, deixa eu ver isso aqui. Eles falam inglês. Então, é a língua internacional de quem trabalha. A Irlanda, de 10, 12 anos pra cá, se tornou meio que um paraíso fiscal para produções internacionais. Então, Ah, é? sim, cara. Como assim? Tipo, o governo, ele alivia muito nas taxas para trazerem grandes produções para o país. Então, hoje é mais barato reproduzir Los Angeles na Irlanda do que gravar em Los Angeles. Ah, é? Por causa de taxa, por causa de uma série de incentivos que o governo dá. O governo também libera uma grana. Então, a Irlanda, ela tá brigando ali para virar um dos polos de produção na Europa. Então, pô, Vikings, não sei se você já viu, Já? foi gravado inteiro lá. Foi inteiro na Irlanda? Inteiro na Irlanda. Vandinha, que saiu agora, Inteiro na Irlanda. essa segunda temporada foi inteira na Irlanda. Tem um filme que E ganhou... Vikings é ótimo, hein? Vikings é muito legal, cara. Eu acho sensacional. E tem um filme que ganhou o Oscar ano retrasado, que é o Pobres Criaturas, gravado lá. Então eu comecei a puxar um tanto de produção sensacional que foi gravado lá. E pela proximidade com a Inglaterra, que já é um mercado mais robusto, muito mais desenvolvido, tradicional, assim, sabe? Falei, pô, por que não? Vamos testar, vamos dar um tiro. Porque, tipo, uma coisa é só falar que vai chegar. Uhum. Mas quando você age com um pouco de estratégia, a chance de dar um pouco mais certo é melhor, né? Então, mirei ali na Irlanda e tô formando essa estratégia de, pô, vou tentar conhecer as pessoas locais, tem acesso um pouco mais fácil, pega uma produção ali, outra ali. Depois tenta ir pra Inglaterra, tenta ir pra outros lugares. E quando você vai? Vou em agosto Você vai em agosto? desse ano. E qual que é a sua estratégia? Cara, primeiro vai ser sobreviver, né? Então, chegar lá, não conheço pouquíssimas pessoas que estão lá. Eu, por coincidência, tenho uma colega que estudou comigo lá em São Paulo, que tá morando na Irlanda. E ela fez alguns filmes, tá fazendo alguma coisa por lá. Então, pô, eu falei, já é um contato ali que eu consigo. Mas minha estratégia, primeiro ano, é fazer um curso que é 2 vezes na semana pra eu me estabilizar mesmo, sabe? Conseguir um trabalho, arrumar uma casa, que eu vi que é bem complicado arrumar moradia lá. E conhecer a galera, conhecer o pessoal, mostrar um pouco do meu trabalho e ir pegando, mano, job por fora. Cara, pô, vou gravar um filme, preciso de uma pessoa pra ser assistente. Vamos lá. Preciso de um cara pra fazer um papel em tal coisa, vamos lá. Vai fazendo esse network e no segundo ano eu já quero fazer um curso mais formal. Um negócio que é todo dia, que talvez já seja uma faculdade. Se bem que não precisa de uma faculdade, mas uma escola um pouco mais focada, assim, intensiva. E, mano, tentar conhecer a galera que tá produzindo, produzir ali primeiro no independente total e tentando Você estudou quanto tempo em São destrinchar. Paulo, Dudu? Estudei 1 ano e meio. 1 ano e meio? 1 ano e meio. E viveu bastante experiência relacionada ao mundo artístico. Pra caramba, cara. Qual que foi a mais bacana que você vivenciou que tá na tua memória até hoje? Cara, Que de falar assim, você sente a emoção que sentiu na época. É que cada... É difícil elencar, mas uma que me modificou, cara, foi uma cena que a gente precisou fazer para uma banca de avaliação. A escola, no final do ano, ela fazia um evento assim com ex-alunos, com o pessoal do mercado. A escola é muito voltada para mercado. Então, sempre que ia ter a apresentação de alguma coisa, vinha diretor da SBT, vinha produtor não sei da onde, vinha um monte de gente ali para assistir. E eu fiz um personagem, cara, que era um velhinho de 70 e poucos anos. E eu tive 25 dias para montar esse cara, para criar esse personagem. E eu falei, bom, vai ser um desafio estúpido, né? Porque
você tem que trazer toda a verdade possível pro personagem. A gente tem 25 dias, era um texto de, se não me engano, eram 15 páginas ali, de Tem que muito decorar? diálogo. Tem que decorar, mas a gente decora com técnica, não é só chega e decora. Depois a gente vai facilitando o processo. Falei, bom, vamos pro tudo ou nada. E era a conclusão do curso, vamos dizer assim. Era a última cena, ia ter um evento depois. Tava todo mundo reunido, era uma galera para que a gente ia apresentar. E como sempre, tinha a banca avaliativa que não poupava críticas ou elogios no feedback. E falei, vamos embora, não tem erro. Então eu produzi esse personagem que foi extremamente desafiador, cara. Eu tive que entender ali a realidade de um cara que era um senhor, tinha 70 e poucos anos, ele trabalhou a vida inteira para uma empresa, então ele dedicou toda a sua vida para uma empresa, e ele perde os filhos, perde a esposa, ele tá com depressão, e em um determinado momento chega um novo chefe, que ele tinha contato, vai embora, e esse cara tá de saco cheio dele. Então, eu tive que entender isso. Como que é a cabeça de uma pessoa de você dedicar a sua vida inteira pra alguém, pra no final, quando você precisa, essa pessoa não te quer mais. Era basicamente esse o dilema dele. E a cena era o confronto entre o senhor ali, que tava vivendo, que tava insatisfeito com uma série de coisas, e com o chefe novo, que era o filho do cara, que já tava de saco cheio dele, ele já não tava produzindo o que ele deveria produzir, já não estava sendo útil para a empresa. Então era uma cena muito desafiadora. E o pior de tudo, esse cara ele era uma pessoa em depressão que estava com um problema familiar e termina a peça com esse cara se suicidando. Não sei nem se pode falar as palavras aqui, qualquer coisa vocês cortam. Mas chama A Morte de um Caixeiro Viajante. É uma peça do Arthur Miller, se não me engano. E então foi muito desafiador. Eu falei, cara, vamos. E aí eu fiz a apresentação, fiz a performance, e a galera que estudou comigo e as pessoas que estavam lá, até o começo, sei lá, alguns minutos de cena, eles não me reconheceram. E teve algumas pessoas que quando terminou e viu que era um moleque de 19 anos, ficaram em choque. Tipo, como assim? Que legal, cara. Então, isso pra mim foi uma experiência meio fora do corpo, assim, sabe? Foi uma experiência muito mágica. Então, é engraçado, porque... Tem essa peça gravada no YouTube? Eu com certeza tenho no Drive, em algum lugar. Depois eu quero assistir. É uma cena, depois eu caço lá, eu te mando. E então foi muito divertido, assim. E eu gosto de brincar, porque... Você foi um bom aluno, você fez bastante aula. Você pegou dos laboratórios, né? Um dos laboratórios que eu fazia era de me vestir como personagem, entrar ali no personagem. E eu saía pra rua, cara. Sério? Saía de velhinho ali, ia comprar alguma coisa na padaria, dava uma volta, ia no metrô. Pra formar esse personagem. Pra criar. Pra entender como que... Explica pra mim quais foram as técnicas que você usou, que você usa... Qual a metodologia usada para se criar um personagem? Cara, quando a gente está estudando no curso ali, a gente faz um negócio muito passo a passo, né? A gente faz muito... a gente vai fazer essa técnica, depois essa. Depois de um tempo, quando a gente forma, a gente conhece as técnicas, a gente vê o que funciona, o que não funciona, a gente começa a fazer uma miscelânea. Então, cara... Hoje eu uso o que eu acho que vai ser mais rápido possível para aquilo que eu preciso fazer. Então, eu vou gravar daqui 10 dias. A respeito desse personagem, que é a morte do caixeiro viajante, como você modulou ele em 25 dias? Então, primeiro, peguei ali o texto, analisei, daí eu fiz um negócio que a gente chama de extração de dados. Basicamente, você ser um detetive ali, tentar analisar todas as características que consegue puxar ali daquele roteiro. Então, tirei uma folha aí totalmente cabo a rabo escrita de informações que dava pra... Que eu consegui extrair dali daquele personagem. Depois, cara, fui escrever a história desse personagem. Escrevi praticamente um livro. Tinha mais de 60 páginas ali, a história que eu fui criando pra ele. Porque, vamos pensar que a peça, a cena, o filme,
é um fragmentozinho da vida desse personagem. Uhum. Ele tem toda uma vida prévia e vai ter toda uma vida posterior àquela obra. Então eu criei toda essa vida prévia. E daí comecei a trabalhar, beleza, quais são os valores desse cara? Como que era a realidade na década de 20 nos Estados Unidos? Porque a peça se passa ali na crise de 29 nos Estados Unidos. Então, pô, eu tive que aprender muito dessa base cultural de quais movimentos estavam acontecendo na época e tentar me colocar. É um trabalho de empatia, né? Tentar me colocar na pele de um cara que se dedicou a vida inteira para uma empresa. E por que ele fez isso? Por que ele abdicou de tempo com a família, com os filhos, em prol de ficar viajando? Então, são perguntas que vão surgindo e a gente tem que ir testando possibilidades para ver quais que fazem mais sentido. Então, é um trabalho muito de curiosidade. Aí depois, para trazer para o corpo, a gente vai trazendo outra porção. Laboratório que você disse. Laboratório nada mais é do que você fazer uma pesquisa. Então, a pesquisa, você pode fazer uma pesquisa mais acadêmica mesmo, que entender o contexto cultural, o que estava rolando, como que funciona o trabalho dessa pessoa. Então, pode ir por aí. Você pode fazer um laboratório de vivência também, por exemplo. De vivência beleza, fiz a pesquisa, entendi o que é. Pô, meu personagem é um advogado. Eu vou no fórum um dia para ficar prestando atenção em advogados, como eles se portam, como funciona uma audiência, qual que é o linguajar. Então a gente faz toda essa análise de como que essas pessoas trabalham. E depois a gente pode realmente tentar viver. Beleza, eu entendi como eles falam, eu já criei todo ali o background, vamos colocar no corpo e testar. Então você sai pra rua com esse personagem. E você fez isso? Fiz. Eu fazia direto isso. O negócio. São Paulo é muito de boa, né? Porque ninguém conhece você. Teve um dia que foi até engraçado, mano. Eu tava fazendo um personagem que ele era mais porra louca, assim. Ele era roqueirão, pá. E eu saí pra rua, assim. Pô, botei uma camisa, abri assim, pá. Tava mexendo com todo mundo, conversando e tal. E, mano, eu encontrei um amigo meu de Pouso Alegre. E aí? Ele te reconheceu? Ele me olhou e falou: Dudu. Aí me quebrou, né? Falei, pô, beleza, eu conversei com ele. Então, é muito divertido você se colocar nessas situações, porque, pô... deve ser interessante. Cara, é demais, porque você começa a ver o mundo de outras formas, vamos dizer assim. Você começa a perceber que as pessoas te olham diferente, de acordo com como você tá vestido, como você tá se portando. De acordo com o seu personagem. Do seu personagem. Porque a gente tá o tempo todo simulando um personagem. Sou dessa filosofia também. O pessoal fala que a atuação é a profissão mais antiga do mundo, né? Há controvérsias que falam que é a prostituta, mas toda prostituta tem que saber fingir, tem que né? Ser uma personagem. É uma personagem. Então, essa curiosidade, essa curiosidade mesmo, acho que sempre me moveu. Tipo, de querer testar muita coisa diferente, tentar ver perspectivas diferentes, contar histórias diferentes, sabe? Testar novas identidades? Sim. De entender. Pô, por que essas pessoas são desse jeito? É um trabalho muito de psicologia, sabe? Eu tive aula, inclusive, de psicologia durante o curso ali pra gente tentar moldar todo esse caráter psicológico da figura, sabe? E pra decorar texto, você falou que existe uma técnica? Existe eu acho que existe o que não fazer. O que não fazer? O que não fazer para decorar um texto? O que não fazer para decorar um texto é chegar ao texto e a primeira coisa que você faz é decorar ele. Cara... Mas eu aprendi a estudar em escola, sim. Sério. E depois você guardou alguma informação? Não, guardei nada. Não guardou nada. Zero. Só pra fazer a prova. 10 minutos antes, decorava ali. E é isso. E fazia a prova. Eu te contei praticamente a história inteira do texto do meu personagem, de um personagem que eu fiz há 6 para 7 anos atrás. Mas aí fala... Você aprende. Então, o que rola? Primeira coisa, a gente vai criar esse personagem. A gente vai estudar o texto. Então, pô, quer decorar ali em branco? Beleza. Pega e lê 1, 2, 3 vezes, vai fixando e depois você vai descendo. Então, pô,
Cada sachê contém 600 miligramas. Eles falam, cada sachê contém 600 miligramas, cada sachê contém 600 miligramas. Próxima frase, daí você vai indo e tal. Qual o problema de você decorar tentando colocar uma entonação, tentando colocar um jeito de fala? Vai ficar uma bosta. Quando a gente planeja como vai fazer algo, fica falso. Fica. Então, um exemplo que eu gosto de dar em aula é, tipo, namorado e namorada, tá numa crise, aí, namorada fica ensaiando o dia inteiro na hora, o que vai falar pra terminar o namoro. Aí ela fica ali na frente do espelho e vai falar isso, você desse jeito, desse daqui. Chega na hora, olha pro cara, começa a chorar. Saiu completamente do que ela tinha proposto, do jeito que ela tinha ensaiado. Os estímulos que tem durante o que está acontecendo, durante o ato, vai variar muito de situação para situação e numa cena também. Um bom ator é aquele que consegue reagir de verdade para cada estímulo. E, pô, um grande diretor é aquele que consegue sempre trazer os mesmos estímulos para sair sempre a mesma cena. Mas se algo sai diferente, pô, um grande ator vai se adaptar também a isso. Então, o primeiro passo para começar a decorar ali é você entender exatamente quem você tá reproduzindo e o que esse cara tá buscando. Quais os objetivos desse personagem em cena. Por que ele tá nesse lugar falando com essas pessoas? Vamos pensar que, pô, tudo na vida a gente tem que fazer com objetivo, né? Então, o que eu tô fazendo aqui com você? Trocando ideia. Trocando respondendo ideia. as minhas perguntas. É isso. Agora, o porquê que eu tô fazendo isso é completamente individual. É individual. E o porquê você tá fazendo isso também é completamente individual. Cada um tem o seu porquê do que tá fazendo. Então a gente começa a desmiuçar. Pô, beleza. Qual que é o sonho do meu personagem? Qual que é o objetivo de vida dele? Tá, é esse. Então tá, vamos pensar que a peça, o filme, a gente tá caminhando para esse objetivo principal. Então quais são as estratégias que esse cara tá usando para chegar nos objetivos? Então a gente tem um super objetivo ali que é o que a gente quer, almeja chegar. Só que, pô, tem o passo a passo para chegar nele. Então cada cena é um passo diferente que o personagem vai dar. Então a gente vai destrinchando toda essa parte mais técnica ali do que tá por trás do roteiro, que praticamente ninguém vê, e vamos dando um significado para cada ação do personagem. E chega um momento que, pô, você entende como ele fala, qual é o linguajar que ele usa, ele tem toda uma história. Você entende o que ele quer, o que ele tá buscando, quem são essas pessoas que estão com ele. Então, pô, que nem você falou, a gente tá sempre fazendo personagens. O jeito que você fala com a sua mãe é completamente diferente do jeito que você fala com o seu colega, que é diferente do jeito que você falaria com um aluno ou com um professor. Nós temos identidades diferentes para cada tipo de pessoa que a gente relaciona. Então, uma das funções nossa também é entender, pô, quem que é aquela pessoa que está contracenando comigo? O que ela representa para mim? Como que eu vou me portar perto dela? E depois que a gente vai entendendo todos esses mecanismos, o texto vai vindo natural. Você fala, beleza, eu sei que eu tô falando com essa pessoa. A memorização do texto vem natural vem depois natural. disso? Porque você fala, bom, o meu objetivo aqui é te convencer de algo. Tá. O que eu vou tentar te convencer? Bom, primeiro passo eu vou tentar falar sobre esse ponto. Segundo passo eu vou falar desse. Terceiro passo, putz, ele não vai concordar, eu vou ter que mudar de estratégia e eu vou ter que apelar para o emocional. Então você começa a codificar o texto. Então tá, eu tenho que ir desse pro ponto 1, pro ponto 2. No ponto 2, vamos ter uma quebra de objetivo, eu vou ter que modificar o comportamento e eu vou apelar para cá. Você começa a codificar a emoção contida em cada frase, por exemplo? Não o objetivo, o porquê? Eu codifico o objetivo. O porquê ele tá fazendo tais ações. Porque ele tá fazendo. As ações que ele vai fazer. Eu não gosto de trabalhar com emoção, porque, cara, emoção é muito relativo, né? Eu muitas vezes Aí você converte aquela fala no comportamento, que é relacionado a tom de voz, linguagem corporal, expressão visual, Por que a gente cria o personagem antes?
pra gente entender como esse cara se comporta. Depois a gente coloca esse personagem pra fazer a cena. Então, beleza. Depois que o personagem tá criado, eu sei se ele Por que vai... que a gente cria o personagem antes? Pra gente colocar esse indivíduo que já está formado pra reproduzir aquilo que tá no escrito. Então, o texto, o jeito que ele vai falar, tem que ser condizente com aquilo que você criou. Então, pô, porque eu sei que esse personagem vai ficar puto e vai sair quebrando tudo, vai jogar o microfone no chão? Porque eu sei, porque eu criei essa reação lá na história dele. Eu sei que ele teve episódios de raiva que ele surtou e quebrou tudo. Eu não chego na cena ali e, pô, não sei como que ele vai reagir. Eu já tenho que ter toda a parte psicológica ali desse cara pra saber, bom, isso daqui vai estimular ele a se comportar dessa maneira ou dessa. E daí você já vai meio que criando o padrão comportamental dessa personagem, sabe? Fez sentido? Não sei se fez sentido. Eu tô querendo entender o seguinte, então olha só, é criado um personagem, Uhum. mas não é criada a personalidade dele em conjunto? Em conjunto a personalidade. A personalidade é Uhum. criada em conjunto. Faz parte E essa personalidade é criada não necessariamente pelo ator. No seu caso, que estava Pelo- estudando, sim. pelo... na real, é um trabalho em conjunto de ator e diretor. Ator e diretor. O diretor, normalmente, ele fala, bom, você vai ter que ter essa e essa característica. Isso daqui é imprescindível pra ter no personagem. E daí você vai falar, beleza, da onde que surgiu essas características? Daí Aí você vai desenvolver criando. o retroativo. Você vai desenvolver o retroativo de tudo. E adicionar novas. Mas é sempre muito bem trabalhado com o diretor. Tipo, não chega um personagem do rabo ali fazendo do jeito que você quer, porque às vezes a proposta da direção é completamente diferente. Então tem que ser um trabalho em conjunto desde o começo, sabe? Tem muito diretor que taca ali o texto, faz de qualquer jeito, na hora que chega, pô, sai um angu, né? Porque cada um criou um negócio completamente diferente, assim, do que precisava pra cena que o cara queria contar. Mas, então, a partir do momento que você sabe como esse indivíduo que você criou se comporta, fala, o ritmo dele, as ações, e você sabe o que ele tá buscando, na hora que você for pra cena, pô, vai sair decorado o negócio muito rápido. Então, tem uma série de exercícios que a gente vai fazendo até chegar no texto, e na hora que chega no texto, sai, pô, de cabo a rabo ali, no improviso, por exemplo. Depois você lapida, depois você pega. Aí, pô, depois que eu já entendi todos esses pormenores, esses mecanismos, esses objetivos, aí sim eu pego o texto e vou memorizando. Vou fazendo uma memorização branca de tudo. Então, bom, aí eu faço exatamente o que eu brinquei aqui. A Leio uma memorização frase. branca é essa decoreba. É uma Aí decoreba. fica mais fácil decorar depois. Isso já é decorar palavra por palavra do que eu tenho que falar. Só que, como eu já sei exatamente pra onde tem que ir, fica muito mais fácil pra eu decorar tudo. Fica mais simples, né? Muito mais Você simples. já sentiu aquilo. Dentro do grupo de teatro Insólitos, Uhum. você segue a metodologia de um cara, né? Como é que ele Aham. chama? Do Konstantin Stanislavski. O Stanislavski. que acontece? Esse cara Konstantin Stanislavski. 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 Esse cara é um russo. Esse cara é muito louco, né? Ele é vivo? Não, Morreu não. lá morreu. há 1000 anos atrás. 1900 e bolinhas. Mas não faz tanto tempo, não. Acho que depois a gente puxa aí, mas deve ser na década de 40. O que rola? Eu falo, quando algo se divide como antes de você e depois de você, significa que você é foda, né? Então, a história da atuação ela se divide como antes de Stanislavski e depois de Stanislavski. Nossa, que loucura. Esse cara foi um divisor de águas. Porque até então, Quando algo se divide antes de você e depois de você, que loucura. você é foda, né? E a atuação se divide como período antes de Stanislavski ou Que depois. loucura. O mesmo para Aristóteles, né, na filosofia. Aristóteles? Sei lá. Acho que se divide como antes ou depois. Então, cara, Stanislavski ele foi a primeira pessoa no planeta a sistematizar um estudo para criar um personagem. Até então, a gente existia ali aquela atuação que é muito do que a gente vê no Brasil hoje. Aqui ainda é muito popular,
que é aquela atuação mais do instinto. Então o cara chega, pô, tem esse personagem, vou fazer assim, assim, assado. E daí começa a fazer uma série de gestos indicativos, fala aquela voz mais prostada, tem sempre uma movimentação mais mecânica, e não tem esse estudo da criação em si. Porque antigamente existia, por exemplo, uma escola de música que pegava os músicos pequenininhos e ensinando passo a passo de tudo até ele virar um grande músico. Existia a escola de balé que pegava as bailarinas pequenas e ensinando todos os pormenores até que elas virassem grandes bailarinas. Mas no teatro não. O teatro era uma arte que era passada oralmente, praticamente. Então, pô, um cara ali criou um grupo, ele atuava com um grupo, que é o que eu falei que o Lúcio faz hoje. Então é na moda antiga. Pô, chega um outro menino aqui e fala, gostei, quero ser. Você vai fazer aqui. assim, assim, assado. Você vem e vai fazer isso, isso e isso. Daí você vai indo. Mas não tinha um estudo de beleza. Como que a gente cria sem tá inspirado? Pô, contar com a inspiração é muito complicado, né? Porque tem dia que vem, tem dia que não vem. E o papel precisa sair. Então esse cara, ele era um oligarca russo, ele era filho de um oligarca russo, um dos caras muito ricos ali em Moscou. E quando ele era novinho, ele pediu pro pai dele um teatro de presente. E o pai dele construiu um teatro pro Stanislavski. Que legal. Contratou uma galera ali e ele fundou o Teatro de Moscou, que é um dos teatros hoje mais tradicionais do mundo. Ele que fundou o Teatro de Moscou. Ele que fundou o Teatro de Moscou. E ali ele começou a fazer uma série de experimentos. Bom, como que a gente consegue codificar todo esse passo a passo para criar um personagem? E daí ele vai criando, né, esses passo a passo. Isso que eu falei aqui no podcast é um pouquinho do que ele criou. Mas no curso ali que você fez tem uma série de técnicas. Seja criando um animal, seja o jeito de andar, seja toda essa parte de laboratório, as pesquisas, essa criação de história, entender da onde vem o nosso comportamento. Então, no teatro a gente brinca muito que... Brinca não, o que a gente mais usa ali é o behaviorismo, que na psicologia usa. Tem uma linha toda de psicologia que fala, que é o comportamental, que é tipo, pô, o que você vivenciou no passado vai moldar quem você é hoje. Então, como você lida com determinadas coisas que aconteceram na sua vida, vai dizer muito quem você é hoje. Então, no teatro isso funciona maravilhosamente na técnica dele, porque você cria uma justificativa de tal comportamento e coloca lá atrás na história dele da onde surgiu. E a partir do momento que o ator começa a entender, a acreditar naquela história que ele está contando, tudo começa a fazer sentido. O público começa a acreditar em você. Então ele começa a decodificar todo esse sistema de até crença, vamos dizer assim, uma crença numa criação que você está fazendo. E então a atuação deixa de ser um negócio mais exagerado, decoreba, jeito de falar corretamente em público e muitas fantasias, algo mais espalhafatoso, e torna um negócio muito mais realista, muito mais verdadeiro. Pode ser surreal também, tipo, o Johnny Depp quando vai trabalhar com o Tim Burton ali, fazer tipo um Edward Mãos de Tesoura, é completamente surreal. Mas quando você assiste, você compra a ideia. Fala, pô, isso é verdadeiro, cara. Eu acredito naquele universo que o diretor criou. Então, ele codificou todo esse sistema, que é chamado de Sistema Stanislavski, e começa a apresentar. Apresenta na Rússia, principalmente. A população que estava acostumado com aquele teatro mais grego, que é com máscaras, gestos grandes e tal, quando vê uma primeira vez fica em choque. Então, aconteceu muito do que hoje, quando você vai fazer uma peça para criança, acontece. Então você tá fazendo ali a peça pra criança e a criança entra em cena pra salvar o personagem. Então o público não tava entendendo o que tava acontecendo. Então eles entravam no meio da cena pra separar uma briga, pra contar algo que o outro personagem tinha falado pra personagem principal, por exemplo, nas costas. Então era uma interação. Hoje é cômico pensar. Outro mundo, né, cara? Outro mundo. Mas eles não estavam entendendo. Pra eles o que tava rolando. Não percebiam que era uma personificação. Não percebia, uma simulação teatral. Nem um pouco. Então ele lançou 2 peças
Ele lança tem esse comportamento. E depois, no dia seguinte, ele tá com uma outra peça em cartaz. E daí as pessoas falam, pô, eu gostei desse ator, gostei dessa atriz, gostei desse cara. E quando as pessoas vão nessa segunda peça, elas ficam chateadíssimas, porque aqueles atores não estavam mais lá. Não tinha mais o personagem que ela tinha gostado, ou da moça que ela tinha gostado. Só que quando acaba a peça, ela descobre que, pô, é exatamente o mesmo ator. Mas é um personagem diferente. Então, todo mundo fica em choque. Eles falam, caraca, como assim a mesma pessoa conseguiu fazer essas duas coisas completamente diferentes? Então, o Stanislavski começa a ser uma sumidade ali na Europa, ali na Rússia e na Europa como um todo. Então, ele é convidado para ir para os Estados Unidos. E ele vai para os Estados Unidos com uma peça, com as duas peças em russo. E a reação é igual. Ele vai para ficar uma semana, o público vai à loucura com aquilo que está acontecendo, e ele fica mais de um mês ali em Nova York. Se não me engano, ele estava na Broadway até. E quando ele fala, bom, agora eu vou embora, os americanos não deixam ele ir embora. Então ele fala, bom, eu vou deixar com vocês dois alunos meus, que era um casal de russo, que fica nos Estados Unidos para ensinar tudo aquilo que eles tinham decodificado, criado ali na Rússia, para passar para as grandes mentes criativas dos Estados Unidos na época. Então eles criam um grupo, que é um grupo muito famoso, que chama Group Theater, que vai ter, pô, Elia Kazan, o diretor, vai tá lá. A gente vai ter nomes que eram muito fortes ali na época, Stella Adler, Sanford Meisner, Lee Strasberg, vai ter uma série de pessoas que estudaram com esse casal russo que ficou. E daí meio que começou a difundir toda a base de atuação norte-americana que a gente tem hoje. Então, depois ele volta para a Rússia, fica lá, desenvolve mais um monte de coisa no método dele, e uma nova vertente se cria nos Estados Unidos, tudo embasado no que esse cara ensinou lá. Então, todos os filmes, todas as séries, todas as coisas que você assiste hoje é graças ao Então, método que ele Hollywood passou. só existe do jeito que é, graças a um russo. Graças a um russo. E em Hollywood, tipo, hoje uma técnica, pô, que tem na escola, é a técnica do Meisner, Sanford Meisner. Foi aluno desse casal russo que ficou em Nova York. Stella Adler também, que é muito difundido. Também Você é aluno sabe desse cara. descrever de forma simplificada para que as pessoas entendam como é essa sistematização de Stanislavski? Sim, é o que eu falei. Pegou o texto, você vai extrair. Você falou. É o que eu falei, você vai extrair. Pô, qual que é o nível cultural desse cara? Pelo modo... No curso que eu fiz com você, você fez a gente imaginar um animal. Tem o do animal também. É um dos passos. Aquilo, hein, cara? Então, aí, bom, criar essa história prévia. Até então ninguém criava. Então, ele começa a ficar, bom, se eu criar uma história, vai fazer toda uma diferença na hora que o cara tá atuando. Beleza. Mapear o texto, esse mapeamento, entender os objetivos, com quem ele fala. Criar essas relações com as outras personagens. Criar um porquê do que ele tá fazendo. Uma relação implícita com as personagens. E daí a gente começa a trazer pro corpo também. Tem essa parte mais psicológica, trazer quais são as características de personalidade, quais são os tiques, os toques, as manias, as patologias. Esse cara, ele é doente? Beleza, como que é a doença dele? Estuda essa doença. O tique, toque, é até muito legal. Tá vendo um curso com a Natalie Portman esses dias, do Masterclass. E ela fala exatamente isso que eu tô falando pra vocês, cara. Ela fala, os momentos que você não tá fazendo nada, você pode preencher com um tique, com alguma coisa, com alguma característica que só esse personagem tem. Então você vai recheando. Pode ser uma coceirinha aqui no olho. Um trejeito. Então, aí ele, quais são o jeito de andar? Beleza, ele vai andar de tal forma, mas como chegou nesse corpo? É pela profissão? Se a gente pensar, um lavrador vai andar completamente diferente que uma modelo.
Só que para você andar completamente diferente, você tem que entender a realidade do lavrador, você tem que entender a realidade da modelo. Por que eles andam assim ou assado? Então, quando você começa a entender, você começa a produzir esse corpo. O jeito que ele vai movimentar a perna, como que o tronco dele vai ficar posicionado. A fala nossa, ela exprime, seja uma emoção, seja alguma doença, tem o nosso sotaque. Então você vai ter que analisar todos esses pormenores. Então, pô, cara, seu personagem nasceu no Rio de Janeiro. É completamente diferente o cara que nasceu no Rio do cara que nasceu no Amazonas. Os dois falam português, mas o sotaque é completamente diferente. Aonde joga o ar é completamente diferente. Você tem uma voz um pouco mais aguda. Então, aí você vai criando todos os pormenores. Como esse cara se movimenta, como ele se sente no espaço. Ele gosta de dominar o espaço, gesticular bastante, ou ele é completamente tímido. Quando ele chega num podcast, por exemplo, ele tá se escondendo. Então você vai criando todo esse universo. É basicamente isso. Dudu, você tem atuado ou só tem estudado no momento? Cara, eu tenho atuado. Tem atuado. Não tanto quanto eu gostaria, mas tenho. Pô, tô em Pouso Alegre ainda aqui. Se no Brasil é difícil, imagina em Pouso Alegre. Então, complicado. Eu vou gravar daqui 10 dias, inclusive. Ano passado, acho que eu gravei uns 3 ou 4 filmes. Tá num ritmo, assim, poderia estar melhor, mas tá indo. E também vamos voltar agora com as aulas. A gente tava de férias, né? Final de ano, aquela correria e tal. Agora a gente vai voltar. Como eu vou acabar saindo do Brasil, provavelmente outra pessoa vai assumir o grupo ali pra tentar fomentar. Eu sempre falei, cara, é uma herança que eu quero deixar ali pra cidade. Usem como quiser, com sabedoria, né? Então, vir mais gente, conhecer, aprender, produzir o máximo possível. Precisa divulgar mais, Dudu. Precisa divulgar, né? Eu não tô Ninguém divulgando. sabe, cara. Tá tudo disso, parado, entendeu? tá tudo parado. As pessoas têm que saber que existe esse movimento cultural Sim. dentro da cidade. Isso você tá 100% certo, cara. Tá um núcleozinho duro, que tá sempre. Que já produziu várias coisas, isso é bem legal. Inclusive, nesse curto que eu vou gravar agora, daqui 10 dias, eu achei engraçado, porque eu entrei lá e, pô, metade do grupo era aluno meu. Ah, é? Que é as pessoas que vão contracenar. E um não sabia do outro. Você vai gravar um curta-metragem agora? Vou gravar. É um curta pra média, praticamente. Vai ser quase 40 minutos. E é uma história que eu achei bem, bem curiosa, assim. Um rapaz que morreu e tá ali no necrotério, de repente chega um paranormal pra tentar entender como aconteceu essa morte. Então é uma comédia ali, ambientada nos anos 80 e passa nessa resolução de mistério, né? Tentando entender o que aconteceu no último dia de vida desse personagem. Então, o texto é bem engraçadinho, achei uma premissa bem, bem bacana, sabe? Aonde vai ser gravado? Aqui em Pouso Alegre mesmo. Aqui. Onde? Você... Como que funciona isso? Me explica como que funciona a gravação de um curta-metragem assim, sem recurso financeiro. Sem recurso financeiro, né? Cara, Vocês gravam no celular? Não, tem equipamento mesmo. Pô, a equipe tem 15 pessoas, cara. Eu falei, pô, tá uma equipe grande. Mas, pô, recurso financeiro é... Vou falar um negócio que é polêmico, mano. A galera vai dar uma cacetada, mas é complicado. Aqui no Brasil, a gente é muito refém de governo. Então, todo mundo, pra produzir, precisa de grana. Só que a gente quer só a grana que o governo disponibiliza. E isso é muito complicado. Ter um incentivo é uma coisa. Tornar uma indústria criativa completamente... Do povo? É complicado. Do povo, né? E tipo, beleza, mano. Pode entrar um outro governo e cortar. E aí vai quebrar toda uma indústria. Pô, isso é muito problemático, tá ligado? Então eu sei que tem sim sua importância e tal. Eu acho que eu faria diferente a distribuição de recursos. Igual, pô, o município ganha 2 milhões de reais. Ao invés de colocar 30 mil pra cada pessoa e produzir 35 curta-metragem, por que não pega um grande projeto de 1 milhão, 2 milhões e faz um negócio extremamente bom? E daí você consegue vender para mercado. Coreia do Sul faz isso. Coreia do Sul hoje é um dos grandes polos de cinema no mundo.
E também, lei de incentivo, mas fizeram Round Six, fizeram Parasita, fizeram uma série de coisas que foi bastante dinheiro, mas teve um retorno absurdo. Não dá pra falar que não virou um sucesso, né? Tipo, pô, Round Six é uma das maiores séries da Netflix de todos os tempos. Então, eu acho que essa distribuição de recursos podia ser um pouco mais assertiva para ter um retorno também, senão vira só gasto, vai pagando um monte de coisa, ninguém consome, pô, é complicado, né? E a gente também tinha que buscar outras maneiras de monetizar, seja apoio privado, seja aprendendo a vender o seu projeto. Hoje é o grande problema da galera que não sabe vender o que está querendo produzir. Então, pô, vou sentar numa mesa de negociação, o cara que vai dar o dinheiro, ele tá muito mais interessado em qual vai ser o retorno que ele vai ter do que na história que você quer contar, pô. Então você tem isso daí, Esse dinheiro óbvio, vai, tem que voltar. Tem que voltar. Mais. Então você tem que pensar em estratégias de, bom, como que eu vou monetizar com esse produto que eu tô oferecendo? E daí tá o grande problema, né? Muitas pessoas da classe artística não têm essa esperteza de saber negociar, de saber... Né? Então, o cara é muito... Você tem um negócio lucrativo pra caramba na mão, que independente de se tornar um negócio ou não, independente dos seus objetivos, você já podia estar monetizando ele. Olha só pra você ver que doideira. Sim. Você podia estar monetizando ele, colocando que seja um aluno seu à frente para tocar esse negócio, correr atrás do que você almeja para sua vida, mas já ter algo. Você não precisa necessariamente ser refém dele. Faz sentido. É o que você acabou de falar. Quer ser o aluno, Alex? Não, talvez eu seja um investidor. Interessante. Se for um negócio para rodar. Porque olha só, esse grupo seu, a gente tá nos finalmente aqui, é um grupo legal, bacana. O curso é massa. Só que ninguém sabe, cara. Você Exatamente. tá numa cidade aí de 170 mil habitantes que, tipo assim, ninguém conhece. Total. Ninguém sabe. É isso mesmo, cara. É uma coisa que vale a pena ser trabalhada. É um negócio, olha só, é um negócio livre de concorrente. Isso eu tenho certeza. Tá livre de concorrente, cara. Entendeu? A única escola que tem no sul de tá Minas... livre de concorrente? Talvez seja pelo fato do que você acabou de falar. O artista, ele não tem essa pegada de negócio. Não tem. Esse curta que você vai fazer, só finalizando rapidinho aqui, ele vai passar onde? Como é que funciona esse trem? Putz, daí é com a equipe da produção. Eu nem sabia que rodava curta-metragem. Tem bastante, cara. Tem um movimento aqui que é sempre as mesmas pessoas produzindo, mas eles realmente produzem. Cara, problema de curta-metragem. Já assistiu algum curta-metragem na sua vida, Alex? Não. Tá. Não tem público. Mas talvez não tenha público, porque não... Eu já assisti vários curta-metragens no Netflix, por exemplo. No Netflix? Já viu aquele... Aquele Love Robots? Love Robots? Mas um curta-metragem de animação. Entendeu? Então, o grande problema do Brasil num todo, no cinema, é a distribuição. Quando você pega um filme lá fora, cara, você tem 200 milhões pra produção, você vai ter 250 milhões pra distribuição, que é marketing. Aqui não, a gente tem a grana da produção, distribuir, ninguém quer distribuir aquilo lá que você produziu. E normalmente é muito mais caro do que a produção. É caro você fazer uma campanha. É caro pra caramba. Campanha de marketing, né? Você faz campanha, você tem que levar. Então aqui existe sim um mercado de curta-metragem, mas é mais pra festival. É mercado de nicho. Então você produz um curta aqui, você leva pro Festival de Berlim de curta-metragem, Festival de Gramado, Festival não sei aonde. Tem um público nichado que consome, mas, é pouca gente. E eu acho que muitas vezes falta um pouco de sagacidade, mano. Ninguém consome curta-metragem, mas hoje todo mundo consome vídeo curto. Na vertical. A galera consome curta-metragem. Consome. Mas é um formato diferente. É uma adaptação, né? Hoje uma grande barreira até, tô com um professor meu que tá morando em Los Angeles. E ele fala, cara, hoje os grandes estúdios estão apostando em novelinha. Em videozinho, uma série em episódios curtinhos pra TikTok. Tem inclusive uma plataforma lá que chama Real Short, que é mais cara que Netflix a assinatura. Olha que loucura. E explodiu lá nos Estados Unidos, tem uns anos. Tem umas 2 pessoas que eu conheço que produziu pra fora, lá de São Paulo. E, bomba. E é videozinho,
uma série de 30 minutos, é um curta-metragem de 30 minutos, fragmentado em 10 videozinhos de 2. Daí você cria todo o enredo. Então falta um pouco, às vezes, dessa criatividade, sabe? Ficar dando murro em ponta de faca e não conseguir vender. Dudu, muito legal. Muito Mesmo. bacana ouvir o seu conhecimento voltado para a parada de teatro e saber que você verdadeiramente está indo atrás do que você almeja para sua vida. Sim, cara. Mete o pau, vai para Irlanda, Amém. volta aqui só para passear, faça sucesso e lembre da gente. Estivemos aqui com o Dudu Lagata, um menino de Pouso Alegre que tem um grupo de teatro chamado Insólitos. Vale a pena conhecer, vale a pena fazer o curso com ele, eu já fiz. E vale a pena transformar as coisas que vocês têm em negócio. É para olhar para essa câmera, né? Dane-se. Beleza, pessoal? Não olhei para a câmera certa, mas a gente finaliza aqui. Muito obrigado pela audiência. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.